agora focalizar em primeiro lugar os sólidos, né? A dilatação de um sólido. Quando um sólido se dilata, ele se dilata todo, né? Em 3 dimensões. O volume dele aumenta. Mas se o volume dele aumenta, todas as dimensões lineares dele aumentam e as suas superfícies também aumentam. Então, quando eu falo da dilatação provocada pelo aumento de temperatura, né, na verdade, você deve ter visto em livros escolares assim, a dilatação linear, a dilatação superficial, a dilatação volumétrica. Na verdade, todas as dimensões do sólido aumentam quando a temperatura aumenta. Mas eu posso focalizar o que acontece com as dimensões lineares, com as superficiais ou com as volumétricas. Elas não são excludentes. Na verdade, quando o sólido dilata, ele dilata por inteiro. Tá certo? E é exatamente esse fenômeno da dilatação que vai dar origem a um instrumento que mede, que é capaz de medir a temperatura. E esse instrumento que mede temperatura, né, aquele mais simples que você conhece, é o termômetro. E esses termômetros, os mais simples, outra vez, estão associados ao fenômeno da dilatação. Como é que é construído um termômetro simples? Um termômetro simples, ele é constituído por um recipiente, em geral, de vidro, né? Dentro do qual o mercúrio tem uma característica interessante, ele é um metal, que a temperatura ambiente se apresenta sob a forma líquida. Né? Você tem esse líquido dentro dessa coluna de vidro, e quando a temperatura varia, o comprimento dessa coluna varia também, por causa do fenômeno da dilatação. É isso que dá origem aos termômetros mais usuais. Hoje em dia, já não se fabricam praticamente mais termômetros de mercúrio, porque o mercúrio é altamente tóxico, né? E, portanto, poluente. Portanto, hoje em dia a gente prefere não usar mercúrio para essas aplicações. Pode-se usar álcool ou usar outras maneiras de medir a temperatura que não seja por um termômetro de dilatação. Porque, na verdade, não é só o comprimento ou o tamanho dos objetos que varia com a temperatura. Existem outras propriedades físicas que podem depender da temperatura. Eu não vou explorá-las hoje, mas vou só mencionar uma, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica tem a ver com a resistência à passagem de corrente elétrica. A resistência depende da temperatura. Portanto, a gente pode usar a medida da resistência para medir indiretamente a temperatura. Essas propriedades que fazem com que a temperatura influa no valor de certas grandezas físicas, como o comprimento, o volume, a resistência, nós chamamos de propriedades termométricas. E esse nome tem a ver com o fato de que, com o uso dessas propriedades, nós podemos construir termômetros, tá certo? E aí, quando a gente constrói termômetros, a gente é levado naturalmente à ideia de construção de uma escala termométrica, uma escala que a gente vai usar para atribuir um valor numérico à temperatura, tá certo? Vocês já devem ter sido apresentados a 2 escalas termométricas, as 2 escalas que são usadas na vida cotidiana, que são as escalas Celsius e Fahrenheit. A escala Fahrenheit é usada ainda em alguns países de língua inglesa, a escala Celsius é usada na maior parte do mundo, né? Para definir uma escala, é necessário que a gente atribua um valor numérico a uma temperatura bem definida. Essas temperaturas bem definidas foram a temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água. É possível eu passar de um estado da matéria para o outro, é chamado de uma mudança de fase, ou mudança de estado físico. A água, por exemplo, que a temperatura ambiente se apresenta na forma líquida, se você colocar dentro da geladeira, ela vira um sólido, que é o gelo. Se você esquentar, ela vira um gás, que é o vapor d'água. Então, através da mudança de temperatura, eu consigo fazer com que um objeto mude de fase, tá certo? Se eu mantiver, por exemplo, a pressão fixa, então a mudança de fase do gelo para a água acontece sempre na mesma temperatura. Essa temperatura fixa, o senhor Celsius chamou de zero. Tá? Então, para definir as escalas, é preciso que a gente faça menção ao que eu vou chamar de pontos fixos da escala. E os pontos fixos da escala Celsius foram a temperatura de fusão do gelo,
a qual o senhor Celsius associou o valor 0, e a ebulição da água, a qual ele atribuiu o valor 100. Tá? E aí dividiu esse intervalo em 100 partes iguais. Então ele constrói lá o termômetro dele, né, a ampola de vidro cheia lá de mercúrio, encosta essa ampola de vidro cheia de mercúrio no ambiente onde tem gelo e água em equilíbrio, significa gelo e água que não estão mudando de fase, tá certo? Se eles estão em equilíbrio, significa então que essa é a temperatura, esse é o ponto de fusão do gelo. Vê qual é a altura que essa coluna de mercúrio ou de álcool assume dentro do vidro, faz uma marca, chama esse valor de 0. Pega esse mesmo termômetro, leva para uma situação onde a água esteja em ebulição, na panela da mamãe, né? Deixa o termômetro lá algum tempo para que ele entre em equilíbrio, vê qual é a altura que essa coluna de líquido alcançou, faz uma marca, chama de 100. Aí pega esse intervalo e divide em 100 partes iguais. Está construída a escala termométrica chamada de escala Celsius. Então, eu vou representar aqui grosseiramente um termômetro. E aqui está a escala Celsius, aqui está o ponto 0, aqui está o 100. Tá? E a gente usa essa notação. Bolinha C graus Celsius. Tá certo? Essa é a escala que a gente utiliza. Então a temperatura de hoje deve estar em torno de 26 graus Celsius e está aí representado. Né? Então, significa que se eu colocar aqui um termômetro de álcool de mercúrio, a coluna de álcool mercúrio vai chegar a um determinado valor, a um determinado ponto aqui, que deve estar associado à marca de 26. Tá bom? Mas como é que foi definida a escala Fahrenheit? Você vê dos livros que a escala Fahrenheit ela associa a esses dois pontos fixos dois valores distintos desses aqui. Né? A fusão do gelo não acontece no 0, acontece em que valor Fahrenheit? 32 Fahrenheit. E a ebulição da água acontece em que valor? Alguém pode pensar, puxa, mas o senhor Fahrenheit era um senhor meio esquisito, né? Por que ele usou o número 32 para a fusão do gelo? Ele era um cara muito esperto, só que os pontos fixos que ele usou não foram esses. Claro que o senhor Fahrenheit também fez uma escala centesimal. É que os livros não contam, só que os pontos fixos que ele usou foram diferentes. Ele morava num país muito frio, o ponto fixo que ele usou para o 0 é o ponto de salmoura. Se você misturar gelo com sal, aliás, essa era a mistura que se usava para manter a carne sem apodrecer, quando não havia geladeira ainda, né, você embebia a carne nessa mistura, né, com sal. A temperatura que ele chamou de 0 é a temperatura da salmoura, tá? Que é mais baixa do que a temperatura de fusão do gelo. E a que ele chamou de 100 foi a temperatura da mulher dele. Verdade. E você vê que a escala Fahrenheit ela deixou de ser mais usada, né, porque esses dois pontos fixos não são tão fixos assim. Em especial a temperatura da mulher dele. Né? O 100 não era muito fixo. Né? Então você pode dizer qual é a temperatura do seu corpo agora? Em Fahrenheit? 100. Você não vai estar longe da verdade, vai estar muito perto de 100. A não ser que você esteja com muita febre. Bom, uma vez feita essa correspondência, a gente pode construir uma maneira de você transformar uma escala na outra. Se eu te digo que a temperatura aqui no Rio hoje, que em Niterói, é 26 graus Celsius, e se eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e que não entende nada sobre a escala Celsius, eu vou ter que dizer para ele essa temperatura na escala Fahrenheit, tá certo? Então é necessário eu aprender como é que eu passo o valor de uma temperatura de uma escala para outra.